Salve, salve meu povo, vamos começar aqui mais um vídeo do canal Espalhável. Se você ainda não é um inscrito do canal Espalhável, se inscreva agora e deixa o like aí para ajudar a gente a crescer esse canal. A gente tá com uma meta de chegar em 100 mil inscritos ainda em 2021. Então se você puder ajudar se inscrevendo e compartilhando, olha o nome do canal, Espalhável, espalhando o canal, vai ajudar muita gente. Hoje a gente vai falar sobre as 10 pragas que assolaram o Egito, tá? E para a gente contar um pouco sobre essa história, a gente precisa explicar mais ou menos o contexto daquela época. Na época existia um povo chamado povo hebreu. Esse povo hebreu estava sofrendo na mão dos egípcios há muito tempo e já era um povo que era escravizado pelos egípcios há algum tempo. E eles já esperavam também há um bom tempo serem libertos de lá pelo Deus que eles acreditavam na época. Então, depois de muitas represálias, durante mais uma represália, foi ordenado que todo filho menino que nascesse hebreu fosse afogado no rio. Era essa a ordem. Nossa senhora, como assim? Era essa a ordem. Aí o que eles fizeram? Na época, a mãe do Moisés sabia que ele ia ser afogado, então escondeu ele. Ficou por um tempo escondendo ele, até que com alguns meses ele já era grande demais para esconder. Então ela pegou o bebê, colocou numa cesta e colocou no rio. E era isso. O plano dela é que esses bebês fossem parar assim na beira do rio, em algum lugar, que ali na frente tinha uns juncos, que poderiam adotar o bebê. Só que assim, a irmã do Moisés, que já era maior tal, saiu correndo atrás da cesta para ir vendo quem ia pegar a cesta, ou se o bebê ia só se afogar, porque ela não queria deixar também o bebê assim, entendeu? Ela queria que alguém pegasse. Sim. Mas então ela colocou a cesta, Moisés foi ali pelo rio, e quando parou num lugar, quem que tava ali? Sei lá, algum nobre? A filha do faraó só. Nossa! A filha do faraó pegou Moisés, viu Moisés e adotou Moisés. Então Moisés foi adotado, ele é um hebreu que foi criado pelos egípcios, olha que doideira, e foi criado com educação de príncipe. Caramba. Então ele falava com os egípcios, ele falava com os príncipes e com todo mundo ali de igual para igual, porque eles conheciam Moisés, entendeu? Mas ele carregava a palavra do povo hebreu. Entendeu? Nossa, que pira, mano. Então, na época, existia também um outro conflito. Qual que era o outro conflito? Deus, no significado cristão, né, do cristianismo, existem duas coisas. Deus, com D minúsculo, que é o nome de algo, né, o nome de uma entidade, a entidade de Deus, existem vários deuses, e existe Deus com D maiúsculo, que é um nome próprio, que é o nome do Deus do cristianismo. Então, no cristianismo existe somente um Deus, é uma religião monoteísta, certo? Então no caso o Deus com D minúsculo seria tipo, Deus Shiva, digamos assim. É só pra qualquer denominar o Deus. Deus Ra, que é o Deus do Sol, entendi. é um D minúsculo. Então, nessa religião a gente tem somente um Deus. Enquanto naquela época as religiões ao redor do mundo, e principalmente a fé egípcia, permitia muitos deuses. Eles eram politeístas. Então eles tinham vários deuses, entendeu? Então tinha essa principal diferença. E entre as palavras de Deus, uma das que sempre prevaleceu foi o seguinte: não adorar nenhum outro Deus, não adorar nenhuma santidade, assim, né? não adorar nada que seja tipo inventado pelo homem, entendeu? Teria essa mensagem. Aqueles outros deuses ali, eles eram todos considerados deuses pagãos, entendeu? Porque eles não eram os deuses verdadeiros dos hebreus. Entendi. Entendeu? E tinha essa confusão. Os hebreus se negavam a adorar esses deuses e por isso eles se mantinham escravos por um bom tempo. Caramba. Só por causa que era politeísta. Porque um era politeísta e o outro era monoteísta, entendeu? Mano. Então você tinha esse conflito de dois povos, e além de ter esse conflito de dois povos, ainda tem várias passagens na Bíblia, como de Salomão, por exemplo, que Salomão era o homem mais rico do mundo, Salomão era o homem mais sábio do mundo, ele era abençoado por Deus porque ele era filho de Davi, que era quem derrotou Golias com a fé. Então, tipo, ele foi abençoado por ser filho de Davi. Vinha numa linhagem. Já vinha numa linhagem, e Salomão ganhou a sabedoria de Deus, imagina só. Ele ganhou a sabedoria de Deus para administrar os homens, tinha mais de 1000 mulheres no seu harém, certo? Claro. Só que assim, mesmo assim ele conseguia trair por fora, então ele tinha luxúria,
que era um pecado, e por isso ele foi punido quando ele também, por conta de traições e por conta de mulheres, a construir templos de outros deuses. Então você percebe o quanto esse negócio de outro deus realmente é um BO, porque se Salomão, que foi o cara que recebeu a inteligência de Deus, que Deus confiou para dar a inteligência dele para esse ser humano, foi o único ser humano até hoje que teve a inteligência de Deus, foi retirado isso, e ele foi amaldiçoado, e ele teve a queda dele, o que ia acontecer com qualquer pessoa que não adorasse a Deus, que enfrentasse Deus e que construísse todo um reino para os outros deuses, que era o caso do faraó Ramsés II. O que ia acontecer? Não ia acontecer coisa boa. Então o Moisés tentou falar para libertar o povo hebreu, o Ramsés cagou para Moisés e aí começaram as 10 pragas do Egito, certo? A primeira praga foi transformar a água em sangue. Então a água que tinha no rio, que as pessoas tomavam, que os animais tomavam, virou sangue. Nossa. Primeiramente, as pessoas não têm mais água para tomar. Outra coisa que aconteceu, os peixes, eles nadam em água, não em sangue. Então os peixes todos morreram. Nossa. Então boa parte da alimentação daquela galera sumiu do nada. E essa galera naquela época não é igual hoje, que você vai no mercado e compra coisa para comer. Ela dependia de ter um rio para pescar. Então muita gente começa a passar fome já na primeira praga. E foi uma afronta ao deus do Nilo, o deus Hapi. Então todas as pragas de alguma forma são afronta a pelo menos um deus. E você vai vendo que ele vai derrubando e mostrando. Ah, então você acha que tem um deus do Nilo. Olha o que eu falei com o Nilo. Entendeu? Nossa, que... O Moisés tinha então um irmão chamado Arão, tá? E esse Arão foi iluminado por Deus para soltar algumas das pragas. A segunda praga, por exemplo, foi solta por ele também, que eram as rãs que invadiram a terra do Egito. Onde tinha um egípcio, tinha rã. E tinha muita rã. E era uma praga, né, gente? Uma praga que dá doença nos animais, uma praga que estraga comida, uma praga que destrói tudo. Mas imagina um monte de rã, mano. Tipo, tu abre a porta e vem umas centenas pra cima de ti. Mas mesmo com rã, mesmo com a água virando sangue, o faraó tava nem aí. Não ia soltar os hebreus. Veio então a terceira praga. Essa deixou ainda mais claro que o problema era com os egípcios e quanto não soltasse os hebreus, o mundo ia piorar cada vez mais. Os caras tiveram muito piolho. Piolho, pelo corpo todo, não só na cabeça. Piolho, tipo como se fosse sarna mesmo. Se coçando inteiro, dando doença nos bois. E você vai vendo que cada vez mais vai tirando a comida dos caras, vai apertando os caras até os caras entenderem, né, que... Qual que é qual que é a realidade do negócio. Na época, sabe o que o faraó fez? Ah, vocês sabem fazer magia, então também sei. Vem cá. Chamou 3 feiticeiros que tinham lá dentro do reino do Egito, né? Naquela época tinha muita gente que era mentirosa pra caramba, que vendia falsa cura, que era um feiticeiro do caramba. Era alquimista. Que era alquimista. Alquimista até, tipo, levavam lá de estudo, assim, mas tinham charlatões, né? Que usavam de várias coisas pra poder enganar o povo. Então, 3 feiticeiros foram chamados lá e eles tentaram fazer coisas. Eles até tinham uns negócios de magia negra ali. Eles conseguiram fazer algumas coisas. Não é que eles não conseguiam, eles conseguiam fazer. Só que o Arão, que era o irmão do Moisés, o que ele fez? Ele transformou um cajado em cobra, em serpente, na frente de todo mundo. Então, os caras foram humilhados na frente de todo mundo mais uma vez, e o povo que era do Egito já estava começando a falar, não, mas então esse Deus aqui tá dando um banho nos ossos, cara, a gente tem um monte aqui, cara, o que tá acontecendo? Pô, mano, mas imagina os caras lá tudo fazendo, não sei o que, e sai fumaça, não sei o que, o cara, olha o que eu sei fazer aqui, ó, já vira uma cobra. E aí o deus da magia, que era o deus Tote, foi quem foi a vítima da vez, né? Assim como a terceira praga, a quarta praga atinge somente os egípcios e é uma nuvem de mosca gigantesca, um enxame de mosca que atinge o Egito e cobre o céu. Então tem uma escuridão enorme que fica por ali. Aqui tá o faraó já humilhado, o faraó já com o povo começando a ficar contra ele, fala para Deus e promete para Moisés que ele vai libertar o povo hebreu. Só que assim que o enxame vai embora, ele prende todo mundo de volta. Nossa, ele pensou que Deus não ia saber ele enganar Deus. Ele ia enganar Deus. Aí o que acontece? Aí Deus fala, então vem a quinta. Então veio a quinta praga e essa daqui foi muito séria, cara. Por quê? Porque a maioria das vacas, a maioria do gado morreu. Sobrou bem pouco dos animais que eles comiam naquela época. Então era uma questão de, por exemplo, você perder várias vidas, vários animais e ainda você perder a comida de praticamente todo o Egito.
Não, e o pior é que a cada uma vai perdendo mais, porque na primeira já perdeu com sangue, na segunda com o piolho, e já vai ficando cada vez mais crítico. Então, a economia do Egito já estava começando a cair, mas o Ramsés II estava lá infalível, quero continuar. E aqui só nessa foram 3 deuses que foram provocados, que é o deus Serafes, que é o deus do gado, Ator, que é a deusa vaca, e Nut, a deusa céu. Então, esses 3 deuses foram provocados e não foram provocados, na verdade, foram contestados e provados ali que eles não tinham tanto poder quanto o Deus cristão, certo? Isso aqui, gente, vai lembrar, né? Tudo na visão cristã. Não adianta eu contar uma história ponderando cada detalhe. Isso é não, eu já pondero logo de uma vez. É uma visão cristã. Então eu vou contar como os cristãos veem. Um dia eu posso contar até como os egípcios veem esses fatos, né? Seria legal poder ver o outro lado, né? A 6ª praga foi da seguinte forma. Deus falou para Moisés e para o Arão pegarem um punhado de cinzas e jogarem para o alto. E eles fizeram isso. Jogaram pro alto. Quando essa cinza foi pro alto, o Egito inteiro, pelo menos os egípcios todos, começaram a ter problema na pele de úlcera. E se você perceber todos os problemas, não tem um problema tipo assim, vai dar uma dor aqui, não sei o que. Não, são todos problemas externos, problemas visuais, que a gente consegue ver visualmente. Então Deus estava deixando bem claro ali a mensagem dele, de que existia só um único Deus e que o faraó, se não soltasse os hebreus, ia custar a vida do Egito inteiro, entendeu? Porra, mas como é que esse faraó, desde a primeira praga, não pensou assim, mano, existe mesmo, vou parar com isso? É porque eu acho que já não era mais questão de duvidar que existia Deus. Era questão de ele, até então, ter tido todos os privilégios do mundo, falando que deuses tinham dado pra ele, porque era assim que eles justificavam na época de ser um faraó ou um rei. E aí, do nada, aparece um Deus de verdade e te tira os teus escravos, por exemplo, que é uma parte do teu poder, e aí tu fala assim, não, então se existe Deus e o Deus é esse, eu quero que Deus se foda. Eu sou o faraó, eu vou enfrentar ele da minha forma. Você entendeu? Crer, eu acho que o cara queria enfrentar Deus, não é mais que ele não acreditava em Deus. Ele sabia que Deus existia, tava vendo, tá ligado? Só que ele queria ser mais poderoso. Ele queria ser mais poderoso que Deus. Na 7ª praga veio uma chuva de pedra, foi pedrada. Então tem até um grupo em Santa Catarina de rap chamado 7ª Praga. Sabia? 7ª praga? É, por causa disso, porque é só pedrada. Eles usaram um bom nome. Foi criativo, né? Então, a 7ª praga foi uma chuva de granizo muito intensa e na época eles contestaram só com essa chuva de granizo a maioria dos deuses. Por quê? Porque os egípcios iam pedir para os deuses dele, então, reagir, né? Tá chovendo granizo. Cadê o deus da chuva? Cadê o deus do fogo? Pra revidar, sei lá, cadê o deus da pedra? Tá ligado? Então, deuses que eram, tipo, principais, assim, que eram a base da crença deles, como Íris, que era deus da água, Osíris, do fogo, foram todos contestados durante essa leva. E por fim, quem seria contestado era o deus principal, que é o deus Ra. A 8ª praga foi uma invasão de gafanhotos, uma invasão que cobriu o céu novamente e que, cara, o que tinha sobrado ali de plantação foi totalmente comido. Então, você tinha galera comendo só de repolho, sei lá do que, tá ligado? Os caras já não podiam mais comer porque as plantações também foram todas destruídas. Então, o desespero era gigantesco já aqui. E, de novo, 2 deuses foram contestados. Sebek, que era o deus inseto, que poderia ajudar eles, né, se estivesse do lado deles. E o Shu, que era o deus do ar, certo? Então, pelo ar que o povo egípcio estava sendo atacado e não é que, tipo assim, eles tinham uma relação de só crer nesses deuses. Eles faziam rituais, eles construíam templos, tudo isso com investimento, entendeu? Sim, claro. Então o povo via e começava a contestar, tipo, pra que tem um templo disso se isso não me ajuda? Pra que tipo, eu sacrifico uma ovelha do meu rebanho se esse Deus não tá me ajudando, entendeu? E a pira, também não querendo discriminar qualquer crença ou talvez religião, mas é mó foda por causa que, tipo, tinha Deus pra tudo que é coisa, que nem tu falou, Deus inseto, Deus vento, Deus pedra, Deus granito, Deus graveto, Deus árvore, tem tudo, né? É por causa que eu acho que foram as necessidades que eles tinham de pedir. Quando eles sentiam a necessidade, agora a gente precisa de insetos pra alguma coisa, entendeu? Ou a gente quer se livrar dos insetos. Então vai ter um Deus pra gente pedir isso. Aí eles pediram. Aí um dia pediram com o nome certo e começaram, esse Deus aqui é o que funciona, tá ligado? Essa oração aqui é a que funciona. Pode crer. Entendeu? Eu acho que as construções foram meio que assim. E igual eu falei, o maior deus do Egito é o deus Ra, né? O deus Sol. Porque o Sol, o Egito, você já lembra, o solzão, as pirâmides e deserto. Então é isso, tá ligado? Ele é o deus mais poderoso do Egito, é o mais cultuado, o mais importante. E ele foi confrontado durante 3 dias. Porque Deus prometeu que ia tirar o Sol durante 3 dias do Egito e ia expulsar o tal deus Ra do próprio reino dele. Nessa hora, os egípcios já estavam do lado de Deus, do deus cristão, no caso, tá ligado? E já estavam
contra os seus próprios deuses, uma boa parte pelo menos. E aí é onde vem a 10ª praga, que os primogênitos falecem, certo? Os primogênitos naquela época tinham uma relação totalmente diferente com a família dos outros irmãos. Por quê? Porque tinha uma importância muito diferente de hoje. Hoje talvez a gente não consiga entender que o primogênito é aquele filho, o homem, que é o primeiro filho a nascer, o filho mais velho. Entendeu? Então, sim, esse daqui que vai herdar as finanças, que vai cuidar da família, que vai levar o legado da família em frente. Naquela época, um sobrenome, uma família, era algo muito importante, porque as pessoas tinham poucas coisas, entendeu? Então, você ter uma família era algo muito importante. E você comandar uma família era algo ainda mais importante, entendeu? Então, do nada, os primogênitos, que sempre foram os queridinhos da família, todos faleceram no Egito. Então, com isso, o faraó foi obrigado, né, a libertar o povo hebreu. O povo hebreu, então, foi libertado. Só que quando o povo hebreu estava indo embora, o que aconteceu? Ele mandou a cavalaria, ele mandou a tropa do Egito atrás do povo hebreu. Pô, mas esse cara também não descansa, né? Meu Deus! Que é onde o Moisés chega no Mar Vermelho, eles não tem pra onde ir, ele bate o cajado, abre o mar e o povo hebreu passa. Quando o povo hebreu passa, logo depois que passa, o mar começa a fechar. Então, tipo assim, o mar, ele tá aberto até o último hebreu. Dali pra trás está tudo fechado. Então, os egípcios, eles até chegam a entrar no mar aberto, entendeu? Só que o mar fecha com eles ali e morre todo mundo. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente a chegar em 100 mil inscritos aqui no Espalhável. E você que tá perguntando, pô, por que outro canal de curiosidade? Gente, tinha tanto canal copiando o Planeta Novo que a gente decidiu copiar nós mesmos. Agora, pelo menos, a gente vai copiar com a nossa galera podendo apresentar e vai ser com uma abordagem que vocês já curtem, beleza? Então, é nóis, tamo junto.